Sejam bem-vindos ao canal Juntinho com a Cacá. Gente, acabei de chegar da igreja agora. Hoje foi a festa do nosso círculo de oração. E eu quero aqui eu quero ler aqui para vocês o tema da nossa festa. Está lá em Isaías, capítulo 40, versos 31. Mas os que esperam no Senhor renovarão as forças. Subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, aquele que espera no Senhor, ele tem as forças renovadas. Quem espera no Senhor tem vitória da parte de Deus, né? Então, Deus levanta o caído, ele dá força ao cansado, ele liberta o oprimido, ele supre as nossas necessidades. Deus, ele é o nosso refúgio, ele é a nossa fortaleza, ele é o nosso socorro bem presente na angústia. E quero eu aqui contar para vocês uma experiência que eu tive ontem, pela manhã, exatamente dia 20 de agosto de 2022. Estava eu no meu quarto, dormindo. Eu estava dormindo e de repente, eu ouço um estrondo muito forte, como se fosse duas forças, dois tipos de forças muito forte, dois tipos de energias muito forte, uma se encontrando com a outra, e que nisso resultou nesse estrondo. E imediatamente que eu ouço esse estrondo, eu já sinto o meu espírito querendo sair do meu corpo. Eu sinto que ele tenta sair do meu corpo e que de alguma forma eu luto para que ele não saia do meu corpo, porque eu me assustei muito com aquele estrondo, porque foi um estrondo muito forte. Eu imaginei que era alguma coisa terrena que estivesse acontecendo aqui no nosso mundo real, no nosso mundo físico. Eu não imaginei que fosse espiritual, mas era espiritual aquele estrondo. Mas para mim foi muito real, foi um estrondo muito forte, que abalou até a estrutura da minha casa. Esse estrondo, ele abalou a estrutura da casa, foi uma coisa tremenda. Foi um estrondo muito forte, exatamente igual eu falei, como se fossem duas energias muito fortes, como se fossem duas forças muito fortes encontrando com a outra e resultava nesse estrondo. Mas eu lutando com o meu espírito para que ele não saísse do meu corpo, nisso eu já senti o meu corpo completamente paralisado, não conseguia me mexer, não conseguia falar, não conseguia abrir os meus olhos, mas eu já sabia que eu estava acordada. Eu estava completamente acordada, mas não conseguia me mexer e nem abrir os meus olhos e nem falar. E nesse momento eu começo a sentir um calor que me envolvia, mas que não me agredia. E na minha mente eu já sabia que esse calor era resultado daquelas duas forças que se encontraram, daquele estrondo. E ao mesmo tempo que eu sentia o meu corpo paralisado, que eu sentia esse calor, que era sobrenatural, ao mesmo tempo eu também sentia que eu estava em dois lugares ao mesmo tempo. Eu já sentia que eu já estava em uma outra dimensão, mas ao mesmo tempo eu estava no meu quarto, mas em duas dimensões paralelas. E nisso, eu fiquei sentindo essas coisas por alguns instantes,
Aí eu senti o meu espírito bem acomodado no meu corpo e consegui retornar. Consegui me mexer e consegui, né, a voltar no meu estado normal, fisicamente falando, né? Mas eu quero dizer para vocês, para todos que estão me ouvindo, que nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Estamos aqui por uma grande missão. Cada um de nós temos uma missão aqui para se cumprir, para que seja cumprida da forma que Deus quer, da forma que Deus quer que andemos, da forma que Deus quer que a gente ande nessa missão, que a gente cumpra essa missão, que a gente faça essa missão de acordo com a vontade de Deus. Eu não estou sozinha, você não está sozinho, você não está sozinha. Somos acompanhados o tempo inteiro aqui nessa terra por seres espirituais, por seres celestiais, por anjos do Senhor que são enviados aqui para a terra para cuidar de cada um de nós, para estarmos acompanhando a cada instante aqui nessa terra. Somos acompanhados o tempo inteiro, né? Eu sinto isso. Eu sinto que a todo instante eu não estou sozinha. Mesmo tendo ausência física de pessoas comigo, ou dentro da minha casa, ou em qualquer outro lugar que eu possa estar, eu sinto que eu não estou sozinha, espiritualmente falando, porque eu vejo esses seres, não a todo momento, não todos os dias, mas por várias vezes eu me deparo com esses seres dentro da minha casa, próximo a mim, sempre próximo a mim. Na hora que eu acordo, às vezes eu vejo. Na hora do meu banho, às vezes, vou falar um mistério aqui para vocês. Na hora do meu banho, não é todos os dias, mas às vezes eu tô lá tomando meu banho, eu ouço a voz falando comigo. E às vezes eu ouço sons de instrumentos, mas um som de um instrumento que eu nunca vi sendo tocado aqui nessa terra. É um som de um instrumento muito diferente desses sons, desses instrumentos aqui da terra. Eu não sei explicar. Eu não sei que tipo de instrumento é aquele, mas é muito diferente. É como se fosse vários instrumentos musicais sendo tocados ao mesmo tempo, mas é tudo numa sintonia só. É uma coisa sincronizada, é uma sintonia, uma melodia linda. É o toque de um instrumento, de vários instrumentos juntos, mas eu nunca vi esse toque, esse som de instrumento sendo tocado aqui nessa terra, materialmente falando. É uma coisa linda. E às vezes eu fico no banheiro, eu termino de tomar meu banho, mas fico ali no chuveiro, porque eu estou ouvindo aquele som, é uma coisa linda. E eu fico ali ouvindo. É lindo demais. É uma coisa que não dá nem para explicar. É difícil de explicar. Mas eu quero dizer para você, meu amigo, para você, minha amiga, que está me ouvindo neste momento, você não está sozinho. Você não está sozinha. Somos acompanhados por seres espirituais, por seres celestiais,
por anjos do Senhor que nos assiste. Somos assistidos aqui na terra o tempo todo, o tempo inteiro. E que de alguma forma estamos interligados. Todos nós estamos em uma mesma situação, espiritualmente falando. E cada um de nós temos uma missão a cumprir aqui nessa terra. Nós não estamos aqui por um acaso, não. Estamos aqui para aprender algo. Às vezes Deus permite passarmos por situações difíceis das nossas vidas, mas é tudo um aprendizado. Às vezes passamos por essas situações difíceis, mas para aprender mais, para entender mais, para aprender algo que precisamos aprender, que precisamos nos aperfeiçoar espiritualmente. Algo que a gente não entende, algum conserto que a gente precisa fazer na nossa vida. E às vezes a gente não enxerga, e às vezes através de situações que a gente passa na nossa vida, a gente aprende, a gente enxerga onde está o erro, a gente vê as coisas mais diferentes, né? E às vezes a gente aprende errando, né? Porque estamos aqui nessa terra aprendendo sempre algo, aprendendo sempre com Deus. Ele nos prova, né? A gente passa por provas aqui na terra, mas nós somos aprovados por Deus. Você que nunca passou por essas experiências, que não passa por essas experiências, mas que você ouve as pessoas contarem, não só eu, mas como outras pessoas relatarem, contarem, você não está sozinho, você não está sozinha. Todos nós estamos interligados de alguma forma, todos nós estamos na mesma situação, espiritualmente falando, e cada um de nós temos uma missão a se cumprir aqui nessa terra. Às vezes você não escuta a voz que muitos escutam, mas que de alguma forma, na sua mente, alguém te avisa. Você é avisado de alguma forma na sua mente. Nem tudo você faz pelo seu pensamento mesmo. Nem tudo você faz da sua mente. Às vezes você acha, tive uma intuição. Eu fui na minha intuição e deu certo aquilo ali. Não! É Deus falando com você. É às vezes esses seres espirituais, celestiais, falando com você e você acha que é você mesmo que pensou, que é você mesmo que teve a ideia. Não. Deus tem as formas de agir sobre a vida de cada um de nós. E nós não estamos sozinhos aqui nessa terra. Nós somos acompanhados o tempo todo por seres enviados por Deus, seres espirituais, seres celestiais. E glórias a Deus por isso. Às vezes nós temos livramento de algo ruim, porque esses seres de alguma forma nos avisam. Eu já tive esse tipo de experiência. Às vezes eu fui avisada por aquela voz na minha mente. Olha, não vai por aí não, aí vai ser complicado para você. Não, não fala dessa forma, não, que se você falar dessa forma vai dar errado. Não faz dessa forma, não, porque se você fizer dessa forma, as coisas vão complicar para o seu lado. E aí eu sigo aquela voz e tento não fazer aquilo que está no meu pensamento, que eu desejava fazer. E as coisas ocorrem muito bem. É assim que Deus trabalha na nossa vida. Nada é intuição, não. Nós somos avisados de alguma forma. Você não pode ouvir, às vezes, a voz,
Mas esse negócio que você chama de intuição é esses seres espirituais falando com você de alguma forma na sua mente. É Deus falando com você de alguma forma na sua mente. Nós estamos na mesma situação aqui. E às vezes seguimos regras, seguimos religiões, seguimos denominações, mas todos nós estamos no mesmo patamar aqui na Terra. Cabe a nós fazer o melhor. Cabe a nós fazer o de melhor que temos em nós mesmos, fazer pelo nosso próximo, na nossa família, em todas as circunstâncias da nossa vida, tentar fazer o melhor. Tentar tirar de nós o melhor para o outro, né? E que de alguma forma, um dia, nós não vamos estar mais aqui nesta vida terrena. Um dia vai acontecer a morte física e um dia vamos estar em um outro plano, em um outro lugar. Nós vamos estar em um lugar que a gente escolheu ficar enquanto vivemos aqui nessa terra. Tudo é envolvido no nosso livre-arbítrio. Temos o livre-arbítrio de escolher o que vamos ser futuramente, espiritualmente falando. Temos o livre-arbítrio aqui em vida, nessa terra, de escolher onde vamos passar a nossa eternidade. Porque esse corpo aqui, ele morre, né? Mas o nosso espírito, ele é eterno. Ele não morre. Fechou os olhos aqui nessa terra para a morte física, você abre em um lugar que você escolheu viver eternamente. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.